Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Galerinha aí que tá entrando. Gente, preparados para a live de hoje? Tô num lugar aqui diferente, tô numa pousada. Quem tá acompanhando aí nos stories, dá um oi aí. Quem tá acompanhando a viagem. Gente, hoje vamos ter um bate-papo com a Josileide. Josi, cadê você, Josi? Hoje, gente, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É um dia super importante. Deixa eu chamar ela aqui. Então, hoje vamos conversar com uma mãe de Teia. Pede aí, Josi, para participar. Aí. Josi. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. E aí, Josi? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Noite incrível, né? Josi, querida, me fala aí. Vamos começar. Eu tô super curiosa. Tem várias perguntas aqui para fazer. Primeira delas, como foi a chegada do autismo na sua casa? Ai, muito interessante falarmos sobre isso, né? Boa noite, pessoal que está chegando. Eu sou Josileide, né? Aromaterapeuta, mãe Teia, da equipe da Neu, com muito orgulho. E assim, o autismo, ele chegou aqui em casa, acho que não muito diferente do que em algumas famílias, no sentido de ser tardio o diagnóstico, né? Infelizmente, a gente tem encontrado no mercado profissionais que receiam em fechar um diagnóstico, e isso é tão ruim para as famílias, né? Porque a gente fica no mundo da incerteza. Muitas das vezes a família já sabe, já sente aqui dentro, mas falta o profissional bater o martelo ali naquele diagnóstico, te direcionar, porque a gente fica um pouco perdido, né? São muitas informações, se você joga na internet, são muitas informações e às vezes desconexas, na maioria das vezes desconexas, então você fica muito perdido. E aqui em casa veio de forma tardia, o que eu sei que tudo tem o seu tempo, mas eu gostaria que tivesse sido antes. Chegou para 3 para 4 anos. 3 para 4 anos. Então, assim, finalzinho da bioplasticidade, que a gente sabe que é até os 5 anos, que é o período ouro ali da criança, né? Você mais do que ninguém sabe aí como a Betina tá. Quer explorar tudo, conhecer tudo, e é uma época ali incrível para a família despertar tudo na criança, né? Seja com terapia, seja com os estímulos feitos em casa. Então, veio de forma tardia, apesar do Lavi não conversar, né? O Lavi, ele falava, gente, ele falava as palavras, ele tinha a ecolalia, que a gente chama, né? A repetição. O Lavi, ele imitava até o timbre de voz. A gente não conhecia a voz dele. Não. A gente não conhecia a voz dele. Se ele queria falar alguma coisa que ele ouviu que o pai falou, ele falava tentando imitar o tom de voz, a expressão que foi falado. Num desenho, a mesma coisa. E isso confunde muito, porque às vezes vem até frase completa. Às vezes vem uma expressão posta no momento adequado. Então, isso deixa a família um pouco confusa. E os profissionais, eles ao invés de direcionar, muitas das vezes deixa aquilo ali, não, vamos esperar um pouco mais, vamos esperar um pouco mais. E a gente sabe o quanto o tempo para eles vale ouro, né? Então, assim, chegou de forma tardia e, bem, é triste, porque hoje eu atendo famílias, né? E eu vejo crianças aí ainda nesse processo de corre para um profissional, corre para outro e pede-se 50 mil laudos antes para que as famílias realmente consigam direcionar. Quando eu falo direcionar, né, é a questão toda dos benefícios, porque
Tem a questão do plano, tem a questão de exames profissionais. Enquanto você não tem um diagnóstico, o plano ele meio que te deixa na mão. Você não tem um respaldo para aquilo ali. Por que que seu filho está fazendo psicólogo? Por quê? Entendeu? Então, assim, por que que seu filho precisa de terapia ocupacional? Você precisa de respaldos legais. Você precisa de um respaldo e quem te dá isso é o diagnóstico. E muitas famílias dependem disso para prosseguir com as terapias, com os procedimentos que gostaria, porque precisam pagar um plano, porque sai muito mais em conta do que se for fazer de forma individual, pagando. É bem puxado, né? É bem puxado. E, infelizmente, assim, tudo que leva o nome autismo virou uma mina de dinheiro, né? A gente, infelizmente, assim, foi transformado tudo numa grande mina de dinheiro. Então, levou o nome de autismo, levou o nome ABA, levou esses nomes aí que os pais ficam tão aflitos achando que são as únicas, vamos dizer, a última bolacha do pacote, é a única esperança para a vida dela e se apegar naquilo. E aí o profissional realmente você não consegue custear. Muitos de nós não fazem nem um terço do que gostaria de fazer. E nem um terço do que o mercado oferece de possibilidades. Porque são vastas as possibilidades para eles de intervenção, porém é muito díspare a realidade, né, com a expectativa. É muito distinta, né, muito longe. E para mim aconteceu exatamente isso como acontece em muitas famílias. Não consegue chegar logo no finalmente, a família fica naquela incerteza, pagando privadamente vários profissionais para receber os tais laudos, até chegar num finalmente que às vezes leva 6 meses a 1 ano para alguém decidir o destino do seu filho, assim, no papel, né? Porque a gente, enquanto família, já sentia, às vezes, desde 1 ano e meio, 2 anos, né? Bem assim. E tem aqui muitas mães de Teia, gente. Deixa eu ver aqui quantas mães de Teia temos aqui no papo. Compartilhem com suas amigas, gente. Compartilhem essa live, que é interessante. Muitas vão se identificar. Vocês vão poder estar ajudando outras pessoas também. A Josileide, ela é uma líder gold. Quase Diamond. Líder gold de você presidencial, gente. Ela é uma mulher assim incrível. Faz um trabalho maravilhoso com mães de autistas, principalmente, né, Jô? Principalmente. Não tem como, né? Você atrai, né? Você começou cuidando, né? Do seu filho. E isso é muito interessante, porque quando realmente eu me vi nessa situação, e por ser uma profissional da saúde, eu falei, não, eu sei que eu vou encarar aí muitas insistências medicamentosas, muitas intervenções, mas eu vou procurar ir pelo caminho mais natural possível. E foi aí que eu me deparei com os óleos essenciais e como para a maioria das pessoas e como foi para você, para cuidar dos seus. A gente começa e mergulha para cuidar dos nossos, de uma forma até um pouco como se o mundo fosse só aquilo ali. Não existe nada, ninguém está precisando. A minha realidade que é essa, né? Você com a Betina, as questões de alergias dela, e eu aqui com as questões do Lavi. Então, eu fui mergulhando nisso. E fui cada vez me apaixonando muito mais. E aí a gente tira a dúvida daqui, ajuda uma dali. E grupos, o que mais a gente tem, graças a Deus, na comunidade autista são os grupos. Então, os grupos ajudam, incentivam e tiram dúvidas. E assim, eu comecei a fazer esse meu papel de contribuição também nos grupos. Quando eu me vi, eu estava assim, rodeada de pessoas que falavam, não, Josi, você precisa ter o seu grupo, porque muitas das coisas não dá para conversar no grupo alheio, porque o tema é outro. Às vezes a gente estava em grupo de dieta, grupo de alimentação, não dava para aprofundar. Aí foi assim que tudo começou, muito despretensiosamente, mas para colaborar. E hoje a gente está aí com uma comunidade enorme de mães que acreditam no nosso trabalho. E foi tudo muito natural. Eu comecei a estudar, me aprofundar para ajudar. E quando me vi, eu falei assim, gente, eu tô trazendo pessoas para caminharem comigo. As pessoas, não, eu quero caminhar com você, quero seguir com você mesmo. E aí foi que tudo começou. O negócio mesmo da Terra veio em segundo plano, né?
em primeiro plano veio esse chamado aí, essa vocação, essa inclinação que a gente tem, principalmente quem já tem desde sempre a as questões da área da saúde, a gente tem uma inclinação muito grande, né? O enfermeiro não é puxando a sardinha, mas a gente tem essa inclinação para cuidar, para ser prestativo, ter essa empatia. Então, foi muito natural. Hoje a gente tem aí uma gama de mães, mas é muita mãe, né? Eu tenho orgulho de dizer, olha lá, Japão, a gente tem, gente, Canadá, Estados Unidos, Europa, eu já perdi as contas dos países que tem mãezinhas espalhadas por lá. E eu costumo falar que hoje a minha voz chega onde talvez os meus pés nunca cheguem, porque eu não sei se eu terei como viajar, ainda mais nas condições que estamos, né? Não sabe se Deus quando voltaremos a viajar o mundo, mas a nossa voz está indo, o conhecimento está indo, a informação e, mais do que tudo, o retorno do sucesso, das conquistas que um dia eu tive na minha casa, né? Eu tive respostas com os óleos essenciais aqui em casa muito rápidas, porque eu aliei a uma mudança no estilo de vida, aliei aos suplementos e óleo essencial. Então, foram as 3 mudanças que tiveram aqui em casa: alimentação, suplementação e os óleos essenciais. Então, foi algo muito radical. A mudança veio, assim, avassaladora. Questão cognitiva, participativa, consciência corporal, fala, que é o sonho da grande maioria, uma fala funcional, participativa, interação. Então, assim, eu colhi esses benefícios e não dá pra gente colher isso tudo e não repartir. E hoje eu sinto novamente a adrenalina, a sensação toda quando chegam as conquistas, os recadinhos, os vídeos. Eu recebo muitos vídeos de crianças contando, mostrando e hoje conseguindo estudar, conseguindo ter foco. Muito interessante. É muito lindo de ver a comunidade, gente. É muito lindo de ver. E os benefícios que você teve dos óleos, qual foi o primeiro, assim, ou os primeiros que você sentiu, assim, que realmente, olha, o óleo está funcionando, está sendo um divisor de águas? Qual o benefício? Quais óleos você usou? Quais foram as suas primeiras experiências com o seu filho? Deu aquele start? Assim, muitas podem se identificar com essa minha fala. Se o seu filho em casa faz ou já fez, se você já está na nossa comunidade, já está usando os óleos e você já viu essa mudança também. Que são os gritos inapropriados, que são os risos inapropriados, que são os saltos. O meu filho, ele era chamado de coelho. Ele era uma criança. Ai, olha o coelhinho! Lindinho para todo mundo, mas a gente sabe o que era, né? Não é o ideal. Então, é aquela marcha equina que a gente chama o tempo inteiro, e o tempo inteiro saltando. Ele não caminhava, ele saltava. Então, a fala é algo que marca muito, mas a gente tem toda essa consciência corporal, esse comportamento físico, que também mudou muito, muito. Mas, assim, radical. Foi, em média, uns 40 dias para a gente já ter essa mudança, assim. Então, ele ainda continuou por um tempo com a marcha equina, continuou, mas ele já não saltava, ele já não ria sozinho. Chegava a ser assustador, né? Quem tem aí em casa e se identifica com isso, sabe? A criança do nada começa a rir, parece que ela tá falando com alguém ali do lado. É algo que você fica assim, será que tem alguém? Porque ela ri pro nada, ela do nada ela grita. É um grito, não é um grito de dor, é um grito de... É o que a gente chama de um comportamento inapropriado com o que está acontecendo. É engraçado, mas não é tão engraçado assim. É legal o desenho, mas não é tanto assim que justifique aquela euforia. Então, esses comportamentos ficam bem visíveis e eu acho que a maioria vivencia isso em casa. Eu tive essa mudança, assim, radical, na fase de uns 40 dias. E a questão da consciência corporal, né? De perceber o próprio corpo, a questão de fazer xixi, cocô. Então, quem tem em casa essa dificuldade do desfraude, quem tem em casa essa dificuldade, a criança às vezes completando 4 anos e você ainda limpando xixi pela casa. Não é fácil, gente. Não é fácil. Cansa, é exaustivo.
É exaustivo, mas a gente não pode desistir deles, né? A gente tem que continuar ali limpando e se esforçando, tentando levar essa consciência corporal, porque a gente não quer uma criança, né, adolescente usando fraldas, né? Uma vez que ele tem ali o seu cognitivo preservado, a sua parte motora preservada, né? Não é este o caso, então por que desistir, né? A gente tem que persistir, mas é exaustivo. Então essa consciência corporal veio, né, ao ponto de perceber quando estava roncando a barriga com fome, ao ponto de perceber quando tinha gases, sabe, flatulências, assim. Ele começou a perceber e aí parava e olhava a barriga e falou, cara, ele está percebendo. Quem tem crianças em casa sabem como isso exatamente que eu tô falando. Para quem tem filho típico, essas coisas são tão naturais, né? A criança fala, soltei pum, e brinca com isso. Os nossos filhos não fazem isso. Os nossos filhos, eles às vezes são como patinhos. Come, caga e anda. Assim, ele não tem essa percepção corporal de que ele evacuou, de que ele precisa se limpar. O cocô às vezes não incomoda, né? Então, quem está aí do outro lado, que está se identificando com isso, saiba que existe sim uma possibilidade da gente intervir de forma natural e ajudar a tudo isso evoluir, né? Com muita perseverança, com muita persistência. Eu falo sempre nos grupos, com muita constância, né? Ah, não deu certo, mas você está continuando, você está mantendo aquela rotina, você está estimulando aquele processo, ou você desistiu porque deu 30 dias e você já queria algo, uma mudança de anos em 30 dias. Né? Pode ocorrer, mas pode não ocorrer em 30 dias. Então, assim, a persistência, a constância é muito importante. Então, esses ganhos, para quem está aí do outro lado, sabe, e ainda está nessa luta, foram, assim, um dos meus que eu destaco, assim, essa questão toda. Gente, cocôzinho no vaso é ouro pra gente. Cocôzinho lá no piniquinho, saber ir pro vaso sozinho e pedir para fazer cocô é ouro, gente, é ouro. Uma coisa que eu vejo estigma na aromaterapia e com o autismo, né? As pessoas já querem os olhos fixos para todos os autistas. Não! Acha que é um óleo só que você vai usar e que aquele óleo para todos os autistas. Sendo que cada uma característica específica. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Olha, isso eu tenho até empatia com quem pensa assim, eu tenho até um coraçãozinho aqui dedicado a você, porque eu sei que isso é fruto de um sistema. Isso é fruto de um sistema que você chega num balcão e fala para a pessoa, eu quero remédio para tal coisa, a pessoa simplesmente saca ali magicamente, né, de uma cartela mágica e te entrega uma cartela com 12, com 24 comprimidos, ou um xarope, e diz para você que isso é para aquilo. Né? Então, vem de um sistema medicamentoso que é incutido dentro ali de nós. Há umas gerações para cá. Né? Porque se a gente anda um pouquinho mais para trás, de repente com nossos avós, bisavós, a gente vai encontrar uma cultura um pouco diferente, em que uma folha servia para várias coisas. Aí você fala, vó, mas é de novo essa folha? Sim, minha filha, mas é porque ela serve para isso e serve para isso também. Né? Você pega, de repente, um pacotinho de ervas e ele não vai dizer para você que ele serve só para uma coisa, ele vai dizer para você que serve para várias coisas e que tem todo um ritual para você usar, você vai tomar de novo e aí vai repetir no outro dia e precisa cuidar do que você vai comer. Não adianta, por exemplo, estar com diarreia e comendo aí comidas gordurosas, frituras, fast food e tentando com a ervazinha. Tem toda uma disciplina que requer, a minha parte, a minha contrapartida. Enquanto que no balcão nada era exigido. Não existia uma contrapartida. E não existe até hoje. Você, a pressão tá alta? Não tem uma contrapartida, toma esse com esse 3 vezes ao dia. Beleza, vai para casa. E a contrapartida? E o comportamento? E a mudança do estilo de vida? E essa consciência do que faz bem e está provocando aquilo? Um olhar para a causa e não para os efeitos? Então, assim, a gente vem vivendo uma sociedade fruto disso. Fruto desse sistema que não nos permite pensar. E isso em vários aspectos da nossa vida. A gente tem sido embutidos a não questionar. A gente não questiona nada, É dito pra gente que algo serve e nada é questionado. Esse o tratamento que você tem que fazer pro seu filho e ninguém questiona. Sabe? Sai dali com... Eu saí.
Se você saiu de um profissional, né, neuro e de um psiquiatra sem isso, mas eu saí assim, gente. Sabe? Eu saí assim, cheia de encaminhamentos. Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa ir em tal fulano, você precisa. Não existe uma explicação, não existe um porquê, mas você tem que ir lá e fazer. E aí de você, se não fizer, você está sendo negligente, você não está dando o seu melhor para o seu filho. Vem várias culpas aí sociais embutidas nisso. Então, eu não recrimino. Mas o que que acontece, gente? A gente tá numa mudança. Eu falo que a aromaterapia veio para tentar ajudar as terapias holísticas a alavancar de forma mais rápida. Porque a gente já tem no mercado várias terapias há muito tempo. A gente tem a homeopatia, por assim dizer, que contribui muito. A gente tem as práticas mesmo, a acupuntura, a auriculoterapia. A gente tem várias, porém então, têm sido deixadas à margem, como se fossem paliativas, como se fosse... Os florais, então, gente, os florais são tidos como água com açúcar. Ou seja, eles caminham há muito tempo na margem do cuidado, né? Não na via prioritária, não na via ali trabalhando junto como um agente propulsor de uma mudança. Não, caminham na margem, você faz o que tem na medicina curativa e se quiser você vai complementando. É tanto que a gente usou por muito tempo isso, terapias complementares. E aí é tipo, opcional, faz se quiser. Ah, mudar a alimentação? Faz se quiser. Procurar um profissional da alimentação? Faz se quiser. É complementar. Não, gente, é prioridade. É cuidar do seu corpo. Então, assim, a gente vem com a aromaterapia tentando trazer ainda mais essa mudança. Porque os óleos essenciais, eles são tão versáteis. Eles proporcionam tantos benefícios diversos. E não existe nada que eu diga que é específico e feito para autismo. Não existe, porque a gente, quando fala de aromaterapia, é uma das terapias mais inclusivas que eu já vi. A gente não trata o diagnóstico da pessoa, a gente não chama ela pelo diagnóstico dela. A gente encara ela e o indivíduo como um agente, uma pessoa que precisa de intervenções. E essas intervenções são específicas de cada indivíduo. Apesar da gente ter algo em comum, o meu filho, o seu filho que está aí, você que está ouvindo, em comum, que é um CID, a gente tem um filho diferente em casa, que tem questões físicas diferentes, questões emocionais diferentes, que tem um seio familiar diferente. Gente, o quanto influi? A Neu fala disso direto, sobre a Betina e as coisas lá quando ela está estimulando, e como é válido, como é precioso cada momento junto. O seio familiar faz muita diferença. E o meu tem um, o seu tem outro. Então, as marcas que vão ficando, as pegadas que vão ficando impressas na criança são diferentes, né? Então, a disponibilidade que você teve de chegar ao diagnóstico, se foi tardio, se foi mais cedo, vai mudar muito, vai direcionar muito esse tratamento, esse acompanhamento, né? Então, assim, é muito vasto. E tem algo ainda mais interessante. Às vezes a gente tem um óleo que ele é tido aí como power, de repente, para hiperatividade, comportamento. A gente ama o vetiver e o cedro. E o seu filho não se identificar com ele. Você testar ele e ele não ser compatível para o seu filho para esse tal efeito. Funciona lindamente para uma cicatriz, para um machucado, porque também são cicatrizantes, tem outras propriedades, antibactericidas e tal. Mas para a questão que você estava procurando, não lhe atendeu. Isso não quer dizer que a aromaterapia não funcionou para você, mas existem muitas especificidades envolvidas aí e que requer, de repente, uma adesão, de repente, esse óleo mais um outro conjugados, e aí sim vai surtir na criança o efeito desejado, esperado, e a expectativa vai ser atingida, sabe? Então, é um olhar mais individual, um a um. Eu sei que a gente tem aí, joga no Google, aparece... Olha o tal para o autismo, olha isso para aquilo. Pode acertar na mosca, mas pode ser que você precise complementar, ter aquele e mais algum, né? A gente ama o balance, é maravilhoso, mas você não vai atingir todas as expectativas que você precisa no seu filho apenas com o balance, né? Você vai precisar de outras intervenções, principalmente quando a gente tem aí questões metabólicas envolvidas, inflamatórias envolvidas, que vão gerar um efeito comportamental, que vão gerar um efeito físico.
E aí você está preocupada com o que você está enxergando, que é só a parte que o corpo está dando como resultado. A criança que não para, a criança que sobe no sofá, que pula nos armários, você está enxergando o sintoma, que é o comportamento. Como que essa criança está por dentro é que é o importante, né? É onde a gente vai intervir. Então, a gente vai a descobrir ali na rotina dessa criança, de forma individual, como que ela está. Se ela tem problemas ali que vão além do próprio autismo, quais comorbidades estão associadas, porque às vezes, fica tudo na conta do autismo. Tudo na conta do autismo. E não é verdade. Muitas das vezes, o diagnóstico ele é quase que a cerejinha ali. Tem tantas outras situações satélites que precisam ser vistas, mas está entrando tudo na conta do autismo e tem um grave problema. Quando a gente põe tudo na conta do autismo e o autismo não é uma doença, significa que não há o que se fazer, certo? Se eu pego várias coisas que são satélites, questões às vezes funcionais, metabólicas, que requerem intervenções, questões intestinais, a própria desbiose, várias questões. Se eu pego elas todas, ponho na conta do autismo, eu vou escutar dos profissionais, mas é assim mesmo. Faz cocô mole todo dia, mas é assim mesmo, autista é assim. Gente, sabe, estão colocando coisas e características no autismo que, na verdade, são ali comorbidades associadas. E que essas, sim, a gente consegue intervir e melhorar a qualidade de vida dessas crianças, tá? Então, esse olhar para essas questões satélites é muito importante. Depois que a gente fez juntas aquele vídeo da dispraxia, foi muito assim, abriu o olhar de muitas mães que nunca tinham recebido o diagnóstico de dispraxia, não sabiam nem o que era. Né? E aí você fala assim, nossa, isso meu filho faz em casa. Isso. Não, mas estava tudo na conta do autismo. Sendo que dispraxia, o autista pode ter, mas não necessariamente para ter dispraxia tem que ser autista. E requer intervenções bem específicas e um olhar bem específico sobre essa questão motora, né? Mas aí se fica na conta do autismo, não tem o que se fazer. Porque é assim, vai ser assim. Mas quando eu entendo que tem o autismo, mas eu também tenho a dispraxia para eu olhar, tem a desbiose para eu olhar, tem a questão de alergias respiratórias para eu olhar. Quantas crianças vivem tomando um mundo de antibióticos? Sempre. Mas ele é debilitado assim, é por causa do autismo. A imunidade é assim, é por causa do autismo. Às vezes tem várias questões ali satélites que a gente sim pode intervir com os olhos. E não vai estar na cartada de óleo para autismo. Por quê? Porque não é autismo essas coisas todas. Apesar de estar numa criança autista, essas questões todas, o meu filho pode ter, o seu não pode não ter. Por isso que varia tanto. Por isso que a gente tem aí um espectro. O que é um espectro? É um leque que vai de uma ponta a outra e raramente a gente vai ter uma criança igual a outra, né? Então, assim, autista não tem cara, né? Não existe uma característica que define um autista, né? Uma criança ao chegar perto de você não vai saber se é autista ou não é autista só de olhar para ela. Não existe isso. É um espectro muito grande. Então, a aromaterapia, ela dá essa consciência, né? E eu busco muito que a gente deixe de procurar respostas prontas, né? Por isso eu tenho os grupos de ensino, né? Não é grupo para curiosidade, não é grupo para achismo, para a gente, eu acho que tal coisa vai funcionar. Não, vamos ler, vamos estudar, vamos ver artigo, vou botar aqui estudos para vocês se aprofundarem. Eu prezo muito por isso, porque eu sempre falo, a nossa maior ferramenta para cuidar deles é o conhecimento. Isso aí ninguém tira da gente, ninguém vai fazer a gente engolir um tratamento ou um acompanhamento goela abaixo se a gente tem conhecimento, né? Se a gente tem conhecimento, a gente tem segurança para dizer, stop, calma aí, meu amor, vou por outro caminho. Ou então, muito obrigada pela sua opinião e vou procurar outro profissional. Mas isso a gente só faz com conhecimento. Falo demais, né? Ai, Deus. Eu tô amando, gente. É muito importante, né? As pessoas tomarem consciência. Você está expressando isso de uma forma maravilhosa. Tenho certeza que tem muitas pessoas aproveitando bastante o que você está falando, viu? É muito bom. Agora, Josi, quais as dificuldades que você enfrentou? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou a partir do momento que ele começou a aparecer mais, né? As pessoas começaram a ver, e no dia a dia também?
Ai, gente, eu vou só pedir uma coisinha para vocês. Eu tô vendo muitos corações, mas vocês aproveitem esse aviãozinho aqui do lado e compartilhem para os contatos de vocês, né? Porque de repente possa ser útil para mais alguém, né? Algum grupo, alguma comunidade. Compartilhem o link, que a gente ainda tem aí um pouquinho de tempo aí pela frente. E é muito importante a participação de vocês nesse processo de divulgação, tá? As questões mais difíceis, Neu, e aí eu acho que muitas pessoas vão se identificar, é o chamado preconceito, né? O preconceito, ele às vezes não tá do portão para fora, às vezes ele tá do portão para dentro, em muitas famílias, né? Não foi o meu caso, mas eu sei que é uma dificuldade enfrentada. Mas a maior que eu tive, eu acho que é a aflição de muitas mães. Quando a gente tem um diagnóstico, como vão tratar nosso filho. Se vão entender. Os olhares machucam muito. O olhar machuca muito, porque os nossos filhos, eles não têm esse pudor social, comportamental, de limite, se chega em algum local. O tom da voz fala alto. E você entra, de repente, num estabelecimento, um banco, alguma coisa. Nossos filhos, eles falam alto. Eles gritam, né? Eles chamam, gesticulam muito. E os olhares é uma coisa que machuca bastante. Né? É algo que a gente tem tentado socialmente evoluir com relação a isso, mas ainda é uma longa jornada a ser percorrida. Justamente pelo aquele fator que a gente falou. Autismo não tem cara, né? Não tem uma característica que alguém olhe e fale, é autista, né? Então, não tem. Então, é mal educado. Por vezes, a gente tem que explicar o que é a criança. Isso dói demais, você ter que explicar quem é seu filho. Seu filho é o seu filho. Ele não deveria ter que dar explicação de nada, né? Porque ele não escolheu ser assim. Então, a questão mesmo comportamental social. E com 4 aninhos, assim, o Lavi, ele começou estudo normal, escola normal. Então, acho que a dor maior hoje em dia para nós ainda é a educação. Educação é um setor da sociedade em que, teoricamente, a gente fala-se muito da inclusão, teoricamente, a gente tem aí várias... tem a PL, a gente tem várias portarias, tem portaria municipal, tem portaria estadual, tem portaria nacional em favor deficiente, em favor da inclusão, em favor específico do autismo, ou seja, várias aí que dariam para usar e ser respaldo, mas a cabeça da pessoa não muda porque tem um papel escrito o que ela tem que ser e o que ela tem que fazer. Então, a gente, infelizmente, vive a questão educacional com muita dor. Quantos pais hoje não conseguem manter seu filho na escola porque é tanta ligação e é tanta reclamação, seu filho isso, seu filho... Ninguém gosta, gente. Ninguém gosta de receber queixa do seu próprio filho. Ninguém. Sentir que seu filho é um peso. Por vezes acuar, sabe? Se sentir acuada, pressionada na parede. Como se você pudesse mudar quem ele é para que ele se encaixasse dentro de uma expectativa escolar. E, infelizmente, muitos municípios não têm acesso a escolas com um pouquinho mais de estrutura para esse assunto. Ou, às vezes, na cidade tem, mas o bolso da pessoa não acompanha aquela escola. Essa é a realidade, né? Então, assim, eu já cheguei a ouvir, e eu acho que foi a frase que mais me doeu até hoje. E é uma frase tão simples que talvez para um pai típico seja a coisa mais comum de se escutar, mas para uma mãe autista, você dá vontade de voar no pescoço. Quando no final do dia que você vai buscar seu filho, a professora te chamar e falar, mãe, aconteceu determinada situação, seu filho chorou, não quis ceder, e eu quero que você converse com ele em casa. Ai, meu, eu só de lembrar já me esquenta as bochechas, já fico quente. Você dá 3 minutos, 2 minutos e meio, aquela criança nem sabe mais o que foi que ela fez que incomodou. A professora querer 3 horas e meia depois, quando eu tô indo buscar, que quando eu chegar em casa eu converso com aquela criança, infelizmente eu posso chamar de ignorante. Ela não sabe o que é o autismo. Esperar que quando eu... acreditar na cabeça dela
Eu só posso tê-la como ignorante. Acreditar na cabeça dela que quando eu chegar em casa eu vou sentar meu filho no cantinho da disciplina e vou explicá-lo atentamente o que aconteceu há 3 horas atrás e que não é bem assim, que ele não precisa ficar chorando compulsivamente porque alguém negou alguma coisa para ele. Gente, é descabido. É descabido para um leigo. Mas é a realidade das mães com relação a seus filhos. Quantas recebem ligação no meio do dia, tá no ambiente de trabalho e tem que abandonar o ambiente de trabalho para poder ir buscar, porque a gente não conteve, a gente não conseguiu fazer acalmar ele, chorar. Mas aí, o que fez desregular aquela criança, você nunca vai saber. O que tirou aquela criança do eixo é algo que você nunca vai saber. Seu filho pode ser desde a mais agitada a uma criança super calma. Se ocorrer algo dentro da escola, você nunca vai saber o que aconteceu. E o seu filho sempre vai ser o que não consegue se adequar, se encaixar. Então, a escola ainda é, para mim, a maior dificuldade. E é tanta dificuldade que a gente chegou num grau de falta de empatia enorme. Que a gente chega num momento em que o Brasil para, tudo para, a educação para, e aí a alternativa que foi arrumada para os nossos filhos foi colocá-los de 3 a 4 horas e meia na frente de um computador. Eu já fiz pós-graduação EAD. É o maior desafio que alguém pode ter é tentar estudar à distância dentro do ambiente da sua própria casa, sendo adulto. Isso foi exigido dos nossos filhos e dos autistas também. Então, hoje eu tenho meu filho, que é autista, 7 anos, estudando no 2º ano, fazendo o processo educacional comum, sem adaptação, em frente a um computador. E isso é uma realidade de muitos pais, ou é isso, ou a gente não vai ter o nosso filho ali mudando de série, a gente vai ter o nosso filho grandão numa sala com crianças pequenas, isso dói muito. Então, o que aconteceu com todos nós? Todas as mães tiveram que virar professoras do lado do seu filho no computador. Então, o dia da gente, seja pela manhã ou seja à tarde, não existe mais, né? Você virou professora. E então, é um desafio enorme. Eu acho que o maior de todos, até agora, foi essa mudança toda. Tem um confinamento, a exclusão, a gente sabe o quanto a escola é importante para o reconhecimento dos seus pares na idade infantil, independente de questão de diagnóstico, essa identificação dos seus pares é a função real da escola nessa primeira infância, que é onde você vai observar, vai copiar, vai replicar, vai adaptar, vai interagir junto, vai fazer esse movimento meio espelhado, né? Que às vezes é bom, às vezes é ruim, mas faz parte do desenvolvimento, esse espelho da criança com os seus pares. E a gente perdeu isso, e para eles vale... Se para uma criança típica vale muito, para eles vale ouro. Mas vale ouro esse entrosamento. A gente perdeu esse contato. E agora essa questão educacional, da frente do computador. Dói por 2 motivos. Dói porque a gente sabe que não é a forma pedagógica que deveria ser apresentada para eles. E dói porque a gente estuda e a gente sabe o quanto as luzes azuis fazem mal. Eu acho que a gente não faz ideia do que a gente vai colher daqui a pouco, daqui a 15 anos. Quem vão ser esses adultos que passaram a se expor desde os 4, 5 anos de idade a telas de forma contínua? A gente não faz ideia do estrago que vai ser. Realmente é o mesmo lance que aconteceu lá atrás, quando todo mundo explodiu lá na década de 60, 70, usando micro-ondas. Não se fazia ideia do estrago que aquela maquininha iria causar anos depois. E eu acho que a gente está caminhando, mais uma vez, para esse tipo de efeito social. E não só para o meu filho, mas para o filho de todos nós. Todos. Eu digo isso porque eu tenho a minha filha de 10, que está na mesma situação, e no caso dela são 5 horas e meia na frente da tela do computador. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, acho que o maior desafio é isso. Esse são os também.
que fica refletindo, né, com as mães, como nós somos mães de crianças típicas, já estamos passando tanta dificuldade, né? As mães de TEA, as crianças que não são típicas, elas é muito mais difícil. Talvez realmente nem ver, algumas até tiram das escolas, né? Quem consegue arrumar uma pessoa também, às vezes, para estar ajudando, né? Mas nem todas conseguem. Mas realmente é bem desafiador. Tá? E os órgãos ajudam nesse momento também, o Júlio? Ai, é o que dá suporte, né? O pessoal tá falando que tá travando, Neu. Tá travando? Eu não sei. Eu tô aqui. E agora, pessoal? Eu voltei, a Neu. Tá O travando? pessoal falou que tá travando. Eu tô ouvindo você claramente. Alguém aí É. claramente? Eu também. Estou falando que não tá travando. Ah, ó, não tá travando, não. Aqui tá normal. Aqui... Então, menos mal. É a internet de alguém. Travando. É o que dá suporte, Neu. É o que dá suporte, tanto para nós, que estamos aí, acho que desde que recebeu o diagnóstico, assumindo facetas profissionais que nunca estudamos. Então, agora, mais do que qualquer outro momento, a gente está assumindo aí um papel pedagógico, terapêutico, que a gente nunca imaginou na nossa vida que teria. Principalmente quem é de exatas, quem é de outras áreas que nunca exerceu esse processo de cuidado tão intensamente terapêutico. Mas os olhos, eles ajudam muito. Difusorzinho do lado, quem não tem difusor, uma bolinha de algodão com gotinhas do óleo essencial, fazer os roll-ons. Eu gosto muito de alternar os blends, né? A gente alternar os blends de concentração, de foco, ter sempre ali um ambiente calmo, tranquilo, que favoreça o processo educacional. Pense como se fosse você. Você se concentraria se, de repente, o seu local de estudo fosse no meio da mesa da cozinha, com alguém batendo panela, o outro passando, o outro conversando? Não. Então, pensa do mesmo jeito. Não é porque a matéria dele, para você hoje, é fácil, que para ele está sendo. Então, o ambiente influi muito, né? Na qualidade da concentração. O pré, eu desacelero. Aqui o Lavi, ele entra na sala de aula online 1h30. 11h30 eu desacelero ele. Então já vem aquele banho relaxante, aí já vem uma massagenzinha nos pés, já vem algum objeto, algum brinquedo que se brinca parado, sentado, já interage ali com ele, para já ir desacelerando, porque tem pula-pula, tem isso, corre, pique-esconde. Aí do nada você tipo, desliga um botão e bota a criança na frente do computador, não vai rolar, gente. Não vai rolar. Então, 11h30, lógico, com você não seria assim, sabe? A gente precisa ter esse olhar como se fosse a gente também, imagina. Como se você tivesse feito uma corrida e do nada parar na frente do computador e falar, vamos estudar aritmética aqui agora, complexa nível faculdade. Porque para eles tudo é novo, é novidade. Por mais que para a gente aquilo seja muito fácil, para eles é tudo uma descoberta. É do zero, é o conhecimento adquirido do zero. Então, o ambiente influi muito. Você ter essa preocupação de desacelerar, tentar dar o alimento, Nil, um pouco antes, assim, eu digo um pouco antes, pelo menos 1h30 antes do processo que vai ficar ali, porque a gente sabe que tem ali a liberação, né, de algumas enzimas e tudo, digestivas, e tem uma letargia que vem logo após almoço. Então, a gente também não esperar que a criança fique super disposta depois de ter batido um pratão de comida na frente do computador, ela vai dar sono, ela vai ficar exausta, né? Vai capengar um pouquinho. Então, de repente, esse olhar no pré-momento da aula. Então, massagens, olhos, né? Então, assim, tem vários olhos que dá pra gente estimular, tanto a parte criativa, como a parte de foco, né? Porque nem sempre a dificuldade da mãe em casa pode ser o foco. Às vezes a criança é focada, mas é uma criança que não tem a criatividade para o lúdico ainda, né? Meu filho tá fazendo musicoterapia pela tela, né? Gente, é algo que requer, não é só concentração, requer o lúdico ali, a criatividade, aquilo ser interessante,
né? Quantas mamães estão passando por isso, de ter um terapeuta lúdico, né? O contador de história, lá do outro lado da tela, e você tem que querer do outro ladinho que a criança interaja com aquilo, e não é só olhar para a tela, que ela realmente viaje ali, crie no imaginário. Então tem olhos para isso também. Então é bem bacana, muito bacana. O poder dos olhos faz toda a diferença. Gente, a live vai ficar gravada, tá? Fiquem tranquilas. Um monte de gente pedindo para a live ficar gravada. E vai ficar gravada, tá? Talvez a minha internet esteja oscilando mesmo, porque eu tô aqui em Paraty. E eu tô em um lugar chamado Trindade. É um lugar, assim, um pouco isolado, né? Vocês sabem que eu adoro trilha, encontrar a natureza. E eu vim para cá, aproveitei essa semana, né? Que a gente tá aí no fechamento lá na cidade. E vim aqui para essa cidade aqui super tranquila também, tá bom? Mas espero que esteja melhorando aí a conexão. Josi, eu queria... Você falou uma palavra, você falou um termo. A gente já está quase terminando, só tem mais alguns minutos. Né? Vou fazer a última pergunta aqui e abrir uns minutinhos para algumas perguntas que você quiser estar respondendo. Você falou sobre envolvimento social, né? Preconceito, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, também sobre os direitos. É importante que a gente vivencie, enquanto família, a dor, né? Não é fácil receber um diagnóstico, principalmente eu vou aqui me solidarizar com quem está recebendo agora, com mãezinhas que ainda estão na jornada que eu falei, que às vezes duram de 6 meses a 1 ano, peregrinando em busca do tal laudo. Então, assim, vivencie tudo isso, mas da porta da sua casa para dentro. Porque da porta de casa para fora temos que ser leoas todos os dias. Ele só tem a nós para brigar por esses direitos deles. Direitos esses que já estão constituídos, já estão adquiridos. A gente, muitas das vezes, vai ter que arrancá-los à força. Vai ter que fazer cumprir à força. Dói falar isso? Dói. Em pleno 2021, dói. Mas é assim. O direito do seu filho de ter na escola, quando ela voltar, um educador presente com ela, fazendo atividades adaptadas, é um direito, lute por ele. Não se intimide. Não se intimide frente ao plano de saúde que questiona os exames do seu filho. Não se intimide. Não se intimide na hora que você vai pedir reembolso. Não se intimide. Seja forte, lute. Chore em casa com seu travesseiro, esmurre o que você tiver que esmurrar, quebre os pratos que tiver que quebrar. Da porta para fora, ele só tem a você. Só tem você, que eu digo, não a figura da mãe, a família. Ele só tem você. E quantas mães, infelizmente, caminham sozinhas porque o parceiro não admite o diagnóstico, não aceita, ainda não encara aquilo como uma realidade. Né? Isso já é uma outra dor muito forte. Mas quando eu falo você, é a família. Porque os direitos deles já estão adquiridos. Que se você tiver que recorrer, promotoria pública, defensoria pública, recorra. Recorra para correr atrás dos direitos do seu filho, do direito dos benefícios. Sim, existem os benefícios. Existe isenção de IPVA. Corra atrás dos direitos do seu filho. Corra atrás daquilo que ele já conquistou, não se intimide no meio do caminho por profissionais de jaleco branco, não se intimide por profissionais da educação, não se intimide por profissionais de departamentos públicos que têm o poder do carimbo, não se intimide, tá? Então, assim, eu tô falando, assim, né, pra gente não citar muito os departamentos, mas quem é da família que tem alguém com autismo sabe e tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Então, esses direitos, eles são adquiridos e você precisa lutar por eles. Arrancá-los à força, fazer-se cumprir a lei. Poder de polícia, muitas das vezes, sabe? Numa fila de supermercado, você tem que fazer valer o direito do seu filho. Não se intimide. Não pegue uma fila quilométrica porque a outra está vazia, mas você está com medo dos olhares ou de que alguém vai dizer para você que você não tem direito de estar naquela fila. Quem já passou por isso sabe. Uma fila de aeroporto, não se intimide se o seu filho... Isso aconteceu comigo. E eu digo isso, eu procurei um buraco para me esconder.
na vinda para aqui. Porque quem já passou por um processo constrangedor de comportamento do seu filho sabe o que eu estou falando. A gente não gostaria que isso acontecesse, mas aconteceu. E o problema é que às vezes a gente quer realmente pegar a criança e sair dali para não se incomodar. Então, eu já vivi esse sentimento e eu digo para vocês, não deem alimento para esse sentimento. Esse é um sentimento que é normal ter, mas não alimente ele. Pode ele. E onde a gente pode é na nossa mente. É entendendo na nossa própria mente que a gente vai ter que lutar por isso e fazer com que a sociedade entenda que ele não vai ser retirado do ambiente para que alguém fique confortável, para que alguém se sinta bem. Então, às vezes um constrangimento numa fila de aeroporto, como foi o caso comigo. Gente, foi tão assim, uma sensação tão estranha, né? E você tá naquela fila e a troca quando a gente vai fazer troca, né? De um avião para o outro. E aí o Lavi começou a ficar um pouco agitado, sem paciência, porque para eles nada disso faz sentido, né? Você ficar ali parado, quieto, imóvel, não faz sentido na cabeça deles. E você vai ficando constrangida dos olhares das pessoas. E eu lembro nitidamente uma senhora que estava atrás, ela se abaixou na altura dele e começou a interagir com ele, assim, tipo, muito doidamente, umas coisas. E aí ele foi ficando calmo e ele ria, olhava para ela. Quando terminou, ela falou assim, pegou aqui em mim e falou assim, calma, é assim mesmo. Ninguém tem que gostar dele. Ninguém vai ter que gostar dele. Entenda isso. Entenda isso, porque às vezes a gente fica nessa neura de querer que o nosso filho seja aceito, que o nosso filho, que todo mundo goste do que está acontecendo. E esquece, isso não vai acontecer você gostar. E pronto, e acabou, se o outro gostou, se o outro não gostou. E isso pra mim mexeu muito comigo, porque eu era mãe. A minha vontade era pegar ele dali e tirar pra não incomodar mais as pessoas. E ela falou, cara, ninguém tem que gostar, não. Deixa quem quiser não gostar. A pessoa vai botar um não gostar na viola e vai seguir a vida dela, vai entrar no avião e vai embora. Então, a gente passa por isso todos os dias. Né? Isso aconteceu há 2 anos e meio, quase 3. E de lá pra cá, são lições que a gente vai aprendendo da vida, né? Eu falei, cara, é verdade, eu não tenho que fazer com que o meu filho agrade. Gente, que neura, que maluquice. E isso a gente faz não só com os típicos, não. Quem é mãe de típico também faz isso. Às vezes quer que a criança agrade. Criança é um bibelô numa festa. Todo mundo tem que gostar do meu filho. Cara, desneura com isso. Ninguém tem que gostar, não. Sabe? Você não tem que agradar as pessoas, não. Nosso filho não é ator, atriz, fantoche, nem personagem de uma peça. Para que ninguém bata palma e diga, uau, como ele tá bom, como ele evoluiu. Ou, quem te importa a tua opinião se ele evoluiu, se ele não evoluiu, se ele tá diferente, sabe? Isso é uma luta que a gente tem que travar diariamente, os pais, sabe? Porque se deixar, a gente é sufocado. Então, assim, guarda toda essa dor dentro de casa, assim, chora, fica triste, amargurado, parente, festa de aniversário. Quantas mães eu já ouvi, eu não saio mais. Agora não, né, gente? Mas não vou num aniversário, não vou numa festa porque eu fico constrangida, porque meu filho chora ou meu filho grita e ri demais, sabe, às vezes rir demais incomoda as pessoas, gente. A gente não pode deixar deles verem o mundo só para não incomodar os outros. Não. Contanto que não seja algo ruim para eles, a gente não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar. As pessoas se incomodam com tudo, né? Com criança, é impressionante. Com tudo. Realmente falta essa empatia, né? A sociedade. E eu acho importante esse dia, né? E esse mês aí que a gente pega como mês inteiro, né? O mês do autismo, de conscientização mesmo. Josi, você tem mais alguma última consideração? Porque a gente eu tenho. Eu tenho porque a gente tá com o workshop, né? Que vai vir aí dia 10. E ainda tem algumas vagas. E eu gostaria de fazer o convite para você. Ou que
tem vontade de trabalhar com esse público, né? Já é aromaterapeuta e quer trabalhar com esse público. Ou mãe, pai, avó, muitas avózinhas também hoje assumem um papel de cuidadora dessas crianças para os pais conseguirem trabalhar e manter todo esse custo de vida. A gente vai fazer um workshop justamente pensando nisso, né? Eu faço atendimentos individuais há um bom tempo, consultas individuais há um bom tempo. E isso surgiu no meu coração como uma necessidade de levar ainda mais informação do que eu já tenho levado em Zoom, em live, algo um pouco mais palpável para trazer segurança, para trazer empoderamento. Não, se você é consultor, não fique com medo do conhecimento do seu cliente. Ao contrário, incentive cada vez mais, porque se essa pessoa tem informação, conhecimento, segurança do uso dos óleos, ela vai continuar usando, ela vai continuar comprando e até mais, porque agora ela já tem a firmeza do conhecimento, da informação. Então, não se intimide do conhecimento sendo adquirido pelos seus clientes, por exemplo. Então, se de repente você não tem alguém que é da família, ou filho, ou parente, mas tem no seu meio ali de vendas, de clientes, pessoas que precisam dessa segurança, dessa autonomia, indique para ela o workshop. A gente vai fazer o workshop dia 10/4 agora. Ele vai durar de 2 da tarde às 18, com aulas, informações, aulas. E com certeza vai passar um pouquinho das 18, que vocês já viram que eu falo bastante, porque a gente vai tirar dúvidas, vai ajudar a montar protocolo. Então, assim, vai ser de grande valia, né? Nós vamos estar com 5 temas. Então, a gente vai esboçar bastante sobre o uso dos óleos essenciais na fala. TOD, que é o transtorno opositor desafiador, muitas crianças têm. TOC, tá? Disbiose. Então, a gente vai falar dessas questões. Então, é importante que, se você tem alguém em casa e você gostaria de se empoderar ainda mais dos óleos essenciais, não viver assim só catando receitas, mas realmente saber do que você vai usar, eu acho que vale a pena você fazer o workshop dia 10/4, tá bom? Então, vai ter material exclusivo, são 4 horas de imersão. Caso você não consiga ficar as 4 horas ali por uma semana, vai ser disponibilizado um link com senha para você conseguir assistir, porque às vezes a pessoa não consegue ficar 4 horas por uma questão até às vezes das crianças, direto ali, mas por uma semana você vai ter acesso ao conteúdo com senha, só os alunos vão conseguir assistir. E depois do curso, 72 horas depois, a gente vai ter um grupo do Telegram, onde você vai poder tirar todas as dúvidas comigo, gravar áudio, perguntar, de repente ajustar uma receita, tudo dentro de 72 horas a gente vai ter um grupo fechado no Telegram, tá? Então, assim, são só 100 vagas, eu não sei em quantas estão no momento, mas são só 100 vagas. Vai ser pelo Zoom, pela ferramenta do Zoom. E, ai, gente, eu gostaria muito de ver vocês lá. Eu recebo tantas mensagens de consultores que gostariam de aprender, de se aprofundar nas questões do autismo. Eu sei que não são todas, nós vamos falar apenas de 5 temas, mas já é algo muito sólido para que você realmente faça as orientações, as condutas com muita firmeza ali, assertiva, né? Porque o nosso objetivo não é retardar ainda mais a evolução dessa criança, mas acelerar esse processo evolutivo. E como faz para participar, Josi? Entra no seu perfil, fala com você, né? Isso. Eu quero muito que todo mundo que está aqui, que ainda não me segue, vai lá no meu Instagram, me siga. Tem no feed lá a fotinha do workshop com a descrição. Tá parcelando em 10 vezes sem juros, gente. Então, assim, aproveitem. Loucura, loucura. Realmente presente. São 4 horas de uma profissional falando com vocês. 4 horas, assim, teoricamente, né, falando. E depois ainda vai ter ali as 72 horas à disposição para conversar comigo. Uma semana para poder reassistir, rever tudo de novo. Então, assim, vale super a pena. Eu, pelo menos, acho que vale. O seu Instagram, o seu arroba aqui nos comentários. Aí, ó. Isso, esse aí. A Carol colocou. Ah, colocou? Colocou, Josileide _ Andriola. Eu não sei fixar, você sabe fixar? Eu não sei fixar.
o comentário da Carol, de repente fixar o comentário. Pronto. Então, chegamos ao final da live. Boa Vê live. se eles querem perguntar alguma coisa, né? Senão depois vai falar, Josi não respondeu nada. E acabar o tempo aqui e perder a live. Ah, vai perder, é verdade. Tá bom? Mas, gente, adicionem a Josi, tá? E se tiverem alguma pergunta com relação às questões do autismo, déficit de atenção, hiperatividade, TOD, podem falar aí com a Josi. Josi, parabéns pelo trabalho, tá? E muito obrigada por compartilhar com a gente. Foi linda a live, maravilhosa, como sempre. Parabéns pela sua luz e por estar ajudando tantas pessoas, tá bom? Ah, e deixa eu só falar um comunicado rapidinho. Pessoal, semana que vem, do dia 5 ao dia 9, nós vamos ter a Semana das Mães que Inspiram. Então, assim, vai ser lindo de ver. A gente vai fazer lives a semana toda, do dia 5 ao dia 9, com mães que inspiram, contando um pouquinho da vida delas, da experiência delas e momentos, assim, emocionantes da vivência, tanto com autismo quanto com o uso dos olhos. Sabe aquela inspiração que, de repente, falta ali para você, para tomar aquela coragem, acreditar? Então, do dia 5 ao dia 9, Mães que Inspiram, vai ser a semana toda de lives com mães, tá bom? Gente, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Vai ficar gravada a live, tá? Eu vou deixar gravada no meu perfil e compartilhem com as amigas de vocês. Gente, gratidão a todo mundo. Um beijo, gratidão, Josi. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Beijo.